Fala aí pessoal, beleza? Então hoje eu vou gravar um vídeo aproveitando, essa conquista histórica do Flamengo. Duas conquistas, aliás, nesse último fim de semana, o Flamengo em menos de 24 horas confirmou o título da Libertadores da América e o título do Campeonato Brasileiro. O título da Libertadores veio num jogo muito pesado, como é praxe, confronto Brasil-Argentina, e quando se trata das grandes potências dos dois países, e numa final não poderia ser diferente. De fato, na maior parte do tempo, o River Plate foi superior, mas, assim como é aquela máxima do basquete, chegou aquele momento clutch, o Flamengo foi superior, teve mais gás, teve mais frieza, teve mais opções e matou o jogo. No primeiro tempo, o Flamengo esteve bem abaixo, mas no segundo tempo já começou a adequar. Se você olhar os números de posse de bola, chutes a gol, também as faltas, muito mais faltas sofridas, esses números corroboram essa vitória do Flamengo. Não foi uma vitória do acaso, lógico, naquele momento, daquela forma pouca gente esperava ou imaginava, mas o Flamengo foi superior sim, na soma das coisas, e principalmente no momento decisivo superou o River Plate. O River Plate é um dos dois maiores clubes da Argentina, um dos três, o Independiente fica no balaio, e o Flamengo, um dos quatro maiores clubes brasileiros, como eu falo naquele vídeo, vou deixar linkado, maiores clubes do Brasil, parte 2. Mas o que me motiva a fazer esse vídeo hoje, em especial, não é para comentar o título, não é para falar uma análise tática do jogo ou nem da campanha no Campeonato Brasileiro, e sim para falar do pós, como essa proposta desse canal no YouTube História e Esporte, então eu tentar analisar essa conquista de uma perspectiva histórica e para uma futurologia, digamos assim. Então, o que eu tenho a dizer basicamente com essas duas conquistas, o Flamengo abre então ainda a possibilidade de conquistar outros 3 títulos de relevância já a curto prazo. A Recopa Sul-Americana não tão a curto prazo, me parece que ainda não tem data definida, pode ser lá para o meio do ano, mas 2 a curto prazo. No final do mês que vem, o Mundial de Clubes, e no final de janeiro, a Supercopa do Brasil. Portanto, o Flamengo pode chegar aí a seu 12º título nacional. São 7 campeonatos brasileiros, sem essa bobagem aí de 6 títulos. São 3 Copas do Brasil. Tem uma Copa dos Campeões, vencida contra o São Paulo em 2001. E pode vir a vencer essa Supercopa do Brasil, sedimentando então o seu 12º título nacional, ficando apenas 2 do Palmeiras, que soma 14. Corinthians e Flamengo hoje estão empatados com 11 títulos nacionais, rigorosamente os mesmos títulos, 7 campeonatos brasileiros, 3 Copas do Brasil e um campeonato adicional. Flamengo a Copa dos Campeões e o Corinthians a Supercopa do Brasil. Mas então o que eu tenho a dizer com essas eventuais conquistas, que o Flamengo tem chances de ganhar, óbvio, mas não apenas por conta delas ou somente se elas acontecerem, hoje o Flamengo caminha para se consolidar, para se confirmar, para sacramentar que é o maior clube de futebol brasileiro. Isso somando a história e a atualidade. Não estou dizendo que ele vai se firmar aí o maior clube atual, mas vai se sedimentar como o maior clube século XX/XXI somados, o maior clube brasileiro. Demorou esse momento a acontecer, mas agora parece que não tem muita perspectiva. Demorou a acontecer por quê? Aqueles rivais, eu acho que o Flamengo não tem rival hoje, O rival do Flamengo pode vir a ser, pode se tornar o Palmeiras. E aí, outro parênteses, eu fiz aquele vídeo dos clássicos, falei que havia 7 clássicos, 8 clássicos nacionais, 2 deles já apenas para a história, Santos, Botafogo e Fla-Flu,
e falei da pouca ou inexistência de clássicos, né, interestaduais. Santos e Botafogo lá nos anos 60 foi o único que chegou a isso. Mas hoje, então, temos, além dessa sedimentação do Flamengo, a possibilidade de efetivamente nós passarmos a ter um clássico interestadual. Falo de Flamengo e Palmeiras, né? A rivalidade está se acirrando e eles estão em disputa por hegemonia, não apenas disputas diretas de um título ou jogos, né? Eles tiveram poucas decisões até hoje e esse é outro fator que precisa para que se confirme como um clássico interestadual. Tiveram apenas ali no final dos anos 90 algumas disputas de Copa do Brasil e Copa Mercosul, né? Muito pouco para tudo isso, mas acredito que a tendência é que eles passem aí de repente a se encontrar na Libertadores e na Copa do Brasil com alguma frequência a partir de agora, além de disputarem ano a ano aí, junto a alguma eventual surpresa, disputar ano a ano essa hegemonia no brasileiro de pontos corridos. Mas hoje o Flamengo está um passo à frente. Quando eu fiz aquele vídeo citando os 4 gigantes clubes brasileiros, eu citei Flamengo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Hoje o Flamengo, primeiro ele larga na frente por um motivo simples. Ele não tem rival no seu estado, né? Me perdoem aí os vascaínos, torcedores do Fluminense e botafoguenses, né? Mas não, né? Como aquela frase do Emerson Sheik, vou deixar esse vídeo linkado depois, quando perguntado por uma repórter, ele fala que rival, né? Eu estou tentando achar alguém. O Vasco é o único que chegou perto ali, né? Mas nada que se confirme numa perspectiva histórica do clube, né, uma agremiação, uma entidade como é o Flamengo. Nunca ameaçou o tamanho do Flamengo. Houve sim períodos de times em que houve, né, uma disputa direta entre os dois. Mas eu disse que são esses os 4 gigantes do futebol brasileiro, afirmo e reafirmo, e eles são, né, ou para pensar na grandeza dos times, nós temos esses 5 critérios, né, que eu não é que eu elaborei, mas eu apenas tentei resumir, né? Então nós começamos ali pelo valor da marca, não é por ordem, tá? Eu apenas fui anotando. Valor da marca, que quer dizer na verdade potencial e retorno do investimento. Então nós temos aí esses rankings de revistas especializadas, né? Consultorias que avaliam isso e há muito tempo, né? Corinthians e Flamengo secundados ali abaixo, né? Palmeiras, São Paulo, às vezes o Internacional deu uma chegada ali mais próximo, Grêmio, Cruzeiro, todos esses times chegaram algumas vezes pleitear ali quarto, quinto lugares, mas sempre ficou o Flamengo, Corinthians, o São Paulo e o Palmeiras, né? Parece que nos últimos tempos aí o Palmeiras nesse terceiro lugar, Corinthians e Flamengo disputando a liderança, agora o Flamengo já deu uma arrancada, né? Mas eu estou falando aí de estudos, de relatórios e coisas mais factuais, não é valor da marca, eu acho que vale mais ou menos. E aí os outros 4 mais ambientados diretamente aos clubes em si, ao campo, né? Eu coloquei ali títulos e entre parênteses conquistas e frequência de disputa. Esse é outro fator que gera muita discussão, né? O torcedor São Paulino, com razão, fala bastante aí as suas 3 Libertadores e 3 Mundiais, o único clube que conseguiu isso. Grêmio e Santos conseguiram uma terceira Libertadores, mas não um terceiro Mundial. E nenhum outro clube brasileiro conquistou não apenas a Libertadores Mundial, mas o São Paulo também na soma de conquistas internacionais fica à frente. Então o São Paulino vai dizer que o que vale para um clube brasileiro ser o maior clube do Brasil é ele ter mais conquistas internacionais. É um dos critérios, não creio que possa ser um critério final. O torcedor do Grêmio, especialmente agora do Cruzeiro, vai focar, né, nas suas penta e hexa da Copa do Brasil, somando, né, com os outros títulos brasileiros
E aí o palmeirense também, com razão, fala das 14 conquistas nacionais. Quando eu cito no início do vídeo Corinthians e Flamengo com 11 cada, o Palmeiras tem 14, né? São 2 Taça Brasil, 2 Roberto Gomes Pedrosa, 6 Campeonatos Brasileiros e mais a Copa dos Campeões. Então aqui a gente não vem com essa balela de 10 Campeonatos Brasileiros ou de 8 para o Santos, mas a gente reconhece sim que são campeonatos nacionais e até para o palmeirense fica aí a dica, né? É melhor você dizer que você conquistou todos os títulos nacionais que foram disputados, coisa que Flamengo, Corinthians e o São Paulo não conseguiram, né? Do que dizer que tem mais brasileiros. Brasileiro é após 1971, isso é um papo que eu nem tenho muita paciência para falar, assim como não tenho paciência para discutir quem foi campeão brasileiro de 87, como não tenho mais paciência para dizer que o Corinthians foi campeão mundial legítimo e claro, de 2000, como também já não tenho mais paciência para explicar que o São Paulo não foi rebaixado em 1991 no campeonato 1990 no Campeonato Paulista. Portanto, não tenho preferência por um ou outro nesses fatos que eu estou apontando. Tá ok? Beleza? Terceiro confronto, confrontos diretos. Aí eu coloco ali mais vitórias, né, na relação direta, né, dos times e também os estaduais. Estaduais eu não vou contabilizar lá como títulos para efeito de comparação, até porque, por exemplo, os cariocas, muito mais títulos do que os paulistas, mas não reflete bem a realidade da dificuldade do tamanho que foi o Campeonato Paulista até anos 80. Não vou dizer que era mais importante, mas era tão difícil quanto e tão equilibrado quanto, em alguns momentos até mais, do que o Campeonato Brasileiro, ok? Então eu vou colocar os estaduais como um fator de confronto direto, não apenas os jogos entre os times, mas os estaduais, os títulos estaduais representando essa primazia. E o Flamengo no Rio domina também nisso, o Corinthians domina em São Paulo. Né? Os confrontos diretos em São Paulo é bem curioso porque o São Paulo tem, agora parece que o Palmeiras até passou o São Paulo, então mais um ponto para ver o São Paulo sendo colocado para baixo. Palmeiras, que anos e anos ficou atrás do São Paulo, já superou o Corinthians, está muito à frente do São Paulo. Corinthians e Palmeiras e São Paulo estão muito à frente do Santos, no confronto direto. Também estaduais, acho que o São Paulo tem um estadual a menos ou o mesmo número do que o São Paulo, me foge agora. No Rio, o Flamengo tem mais vitórias do que todos os outros três, além de ter mais títulos estaduais. Nos confrontos com Corinthians, o Flamengo já está na frente, com o Palmeiras está bem próximo, mas acho que o Flamengo também está à frente. Com o São Paulo ele está um pouquinho atrás, mas também me parece questão de tempo. Então o Flamengo parte também para dominar no confronto direto com os times de fora, além de dominar tranquilamente em casa, né, no estado. Só um adendo aqui nos títulos. Quando eu coloco ali conquistas e frequência de disputa, e eu citei alguns títulos aí, né, o São Paulino, o Palmeirense, cada um puxando a sardinha para o seu lado, por um certo número de conquistas X que tem a mais, eu estou falando não apenas do número de títulos em si, mas eu acho fundamental que o time ele tenha, mesmo que não ganhando, ele esteja sempre ali, sempre beliscando, sempre incomodando. Nos últimos anos falou-se muito aí no cheirinho, né, do Flamengo, quantos campeonatos em que ele chegava próximo e não ganhava, né? 2017, por exemplo, o Flamengo foi vice da Copa do Brasil e da Sul-Americana, mas ele estava ali, estava batendo. E agora parece que a porteira pode ter se aberto, então também vai se reverter em números totais de títulos, né? Títulos nacionais, o São Paulo não faz jus, se é o maior campeão internacional, não faz jus por não ter uma Copa do Brasil, por não ter conquistado nenhum daqueles títulos dos anos 60. O próprio Rio São Paulo, que não é um título nacional, né, mas foi a gênese do Campeonato Brasileiro, o São Paulo só vai conquistar um em 2001, quando já era um torneio, literalmente. Aí sim, aqueles que pegam no pé do Corinthians com o Mundial de 2000,
Mas aquele sim era um torneio de verão, ridículo, né? Quase que um amistoso, 97 a 2001, teve em 93 um revival, e depois de 97 a 2001 aquele torneio ridículo. Foi a única conquista do São Paulo no Rio São Paulo. Corinthians, Palmeiras e Santos dominaram lá nos anos 50 e 60, cada um somando 4 conquistas, é isso? O Flamengo conquistou apenas uma vez o Rio São Paulo, mas lá naquela época, em 1961, uma rodada decisiva contra o Corinthians. É verdade que o Flamengo, a exemplo do Corinthians, demoraram mais do que os rivais para terem as conquistas principais, né? Campeonato Brasileiro, a Libertadores, o Corinthians muito mais, Campeonato Brasileiro, né? Enfim, nacionais. De fato, o Flamengo demora mais do que os outros, mas a exemplo do próprio Corinthians e do Flamengo, já são os maiores vencedores do Campeonato Brasileiro. Quer dizer, esse tempo atrás, eles estavam em alguma disputa, estavam lá, né? O Corinthians chegou várias vezes naqueles hexagonais, quadrangulares finais do Roberto Gomes Pedrosa, foi vice-campeão brasileiro em algumas oportunidades, semifinais e tudo mais. Então é um apanhado disso tudo, não apenas o número direto, mas pelo número direto o Flamengo também está em vias aí de começar a ter mais títulos do que os outros. Vai demorar um pouquinho mais, talvez só na Copa do Brasil, né? A própria Libertadores, nada nos faz crer que ele vai ficar muito tempo atrás de Grêmio, Santos e São Paulo. E no Mundial, né, pode vir a conquistar aí esse ano, mas vai ter o Super Mundial. Então, o potencial do Flamengo aumentar cada vez mais essas conquistas é real, não é apenas uma conjectura, se ganhar tanto vai passar a ganhar X, né? Torcida, né? Os rivais de Corinthians e Flamengo sempre tentam dizer que na China tem um time com mais torcedor, que o México tem mais. Bobagem pura, né? A gente sabe que o que vai influenciar primordialmente aqui é ter uma torcida. Quando o Thiago Leifert fez aquele vídeo polêmico, né, que o torcedor de time tal e tal reclama que passa menos jogos, ele diz: assistam então os jogos dos seus times quando passarem, dê picos de audiência, porque aí o que acontece? O investimento, a transmissão, ela vai procurar justamente a audiência. Então, por que ele vai transmitir jogos que não vai dar retorno? Uma coisa meio lógica, uma coisa básica para quem investe em qualquer coisa é ter retorno. Então, essas torcidas gigantescas de Corinthians e Flamengo, cada vez mais o Flamengo está confirmando a sua nacionalidade. O Corinthians, ele durante um certo tempo houve aí uma, não vou dizer nem ameaça, mas durante um certo tempo o Corinthians esteve relativamente próximo ao Flamengo. Isso parece que já está claro que o Flamengo tem mais torcida do que o Corinthians, mas sobretudo, independente do número total, o Flamengo é um time mais nacional do que o Corinthians. Recentemente eu recebi de um amigo meu, torcedor do Ceará, pesquisas referentes à torcida lá no Ceará. Flamengo e o Corinthians são os dois únicos que chegam a... Flamengo, acho que, me desculpe se eu estiver errado, João, mas acho que até o Flamengo é a maior torcida do Ceará, né? Depois vem os dois da capital e o Corinthians em quarto, os demais bastante abaixo. Isso acontece em praticamente todos os estados do Nordeste, estados do Norte também, isso se configura. No Centro-Oeste, o Corinthians tem alguma presença legal, no sul do país também o Corinthians consegue superar o Flamengo em alguns estados, no Rio Grande do Sul fica muito localizado. Então esse é o ponto. A torcida de Grêmio e Inter são extremamente localizadas, elas não são torcidas nacionais, por mais que o número de torcedores deles supere eventualmente alguns times paulistas, supere os mineiros e obviamente alguns dos outros cariocas, né? E o outro ponto que alguns torcedores de certos clubes tentam também puxar a sardinha, né, são os jogadores. Eu coloquei aqui alguns fatores dos jogadores, né?
as revelações do próprio clube e aí a relação com as vendas para o exterior, presença na seleção, né, artilharias e premiações que esses atletas têm obtido ao longo de suas carreiras, a relação com o seu clube. Então, na soma de todos esses 5 fatores, é claro, vai ter alguns deles que certos times, né, como eu já citei alguns casos, podem superar o Flamengo, podem superar até uns times que eu não coloquei dentre os gigantes, podem alguns desses fatores superarem os que eu chamei gigantes. Mas na soma dos fatores, de fato, os 4 gigantes são Corinthians, São Paulo e Palmeiras, os 3 de São Paulo, da cidade de São Paulo, e o Flamengo no Rio. Mas aí entra o ponto, desses 4, o Flamengo está caminhando a passos largos e a tendência é só que isso se confirme cada vez mais, inclusive em títulos, né? Esses títulos que eu falei, o Flamengo só tende a confirmar essa situação. Ontem eu li um artigo bem interessante do André Barcinski, falando que esse domínio do Flamengo é o início do fim do futebol brasileiro. Ele enfatiza muito o fato de o Flamengo ter as maiores cotas de televisão, né? O Corinthians e o Palmeiras, né, têm brigado, acho que o Palmeiras até está com uma fatia um pouco maior. Isso reflete naquilo que eu falei de valor da marca, naquela frase do Thiago Leifert, mas eu não acho que esse seja apenas esse o fator, o vilão, né? Então o Flamengo, ele de fato recebe mais das emissoras, né, da Globo, que detém o direito de transmissão, não é por acaso, né? Assim como Corinthians e Palmeiras não podemos contestar que eles mereçam receber mais do que os outros. Lógico, é interessante o que o Petralha, né, fez nessa briga, o próprio Palmeiras também brigando com a Globo. É legal, acho que o monopólio da Globo é uma coisa que merece ser quebrada, mas eu acho que se qualquer fatia de transmissão de televisão, direitos, o Flamengo permaneceria em primeiro, sobretudo por conta dessa torcida e dessa torcida nacional. Mas, né, tentando colocar aí em poucos, para resumir agora, já são quase 23 minutos, para resumir toda essa ideia. O Flamengo, ele lá em 2012, final de 2012, início de 2013, não me recordo exatamente quando, elegeu aquela nova galera que veio com uma nova proposta. Então, nesses 6 anos, o Flamengo conquista ali a Copa do Brasil, né? Em 2012, 2013 ele conquista a Copa do Brasil com o Atlético, foi uma conquista muito relevante para um momento que talvez não se esperava que o Flamengo conquistasse. Acabou sendo uma premiação para aquele início, né? Mas foram 6 anos até agora em que o Flamengo só vinha ganhando os campeonatos estaduais. Porém, ele estava lá. Ele estava lá. E agora ele conquistou de fato. Então, o que acontece? O Flamengo ele fez de dentro para fora, de baixo para cima. Ele organizou a casa. O Corinthians teve essa oportunidade muito claramente quando, ironicamente, caiu para a segunda divisão. O Corinthians conseguiu potencializar todo esse valor da sua marca, esse potencial da sua torcida lá em 2008, com aquelas campanhas do tipo Nunca Vou Te Abandonar, Camisa Roxa. Depois a vinda do Ronaldo foi uma coisa que mudou o patamar totalmente. Naquela sequência também o Corinthians teve algumas derrotas muito claras, né? Tolima, o próprio Brasileiro de 2010, que não conseguiu ganhar, mas aí o que acontece em 2011, ganha o Brasileiro, 2012 a Libertadores e o Mundial, em 2013 a Recopa para fechar, né? Foram poucos os times, acredito que o Flamengo está nessa possibilidade, talvez não agora, mas vai certamente cedo ou tarde vai se juntar a esse seleto grupo aí dos times que conseguiram, né? Inclusive mundialmente poucos foram os que fizeram isso, ganhar o Nacional, o Continental, o Intercontinental e a Recopa do Continente numa sequência, né? Um seguido do outro, que vai dando
possibilidade de disputar o outro. Mas o Corinthians continua padecendo do mesmo problema. Hoje tem um problema muito grave, que é a questão do estádio, uma dívida enorme. Para quem fala que o Lula deu presente para o Corinthians, é uma bobagem, uma asneira, clubismo, né? Mas o Corinthians se afundou nessa dívida, o Corinthians hoje praticamente a renda vai para pagar isso, monta bons times e logo desmancha por conta disso. Mas o Corinthians continua padecendo do mesmo problema que o Flamengo já parece não padecer mais, que é a instabilidade política. Grupos ainda, uma coisa meio amadora, coisa que foi o que privou o Corinthians de antes, lá dos anos, até anos 80, né, de se tornar esse time, de capitalizar em títulos essa potência toda. Problema mesmo igual que o São Paulo está padecendo, né? O torcedor são paulino culpa uma ou outra gestão, mas me parece que não é uma ou outra gestão que está prejudicando. Evoco uma frase do Alexandre Calil, que ele usou Corinthians e Flamengo como alvos, mas que está servindo para o São Paulo e, lógico, para o Corinthians também. Quando lá em 2013 o Corinthians fez aquela contratação do Alexandre Pato, gastou uma grana altíssima e o retorno foi pífio, né? Foi nojento, tanto como profissionalismo do jogador em questão, quanto dos resultados que ele trouxe. Pífio, né? Até o Adriano resultou muito mais para o Corinthians do que o Pato. Mas o Alexandre Calil, depois que se provou isso, ele falou o seguinte: nós, torcedores e representantes dos outros times, temos que torcer para Corinthians e Flamengo contratarem um Alexandre Pato por ano. O que isso quer dizer? Isso, contratem esses medalhões, esses jogadores em fim de carreira, por salários altíssimos, né, que vai vender camisa e que não sei o que, coisa fugaz, e logo se vê a bucha, né? Daniel Alves, o próprio Pato, São Paulo está provando desse veneno. Desde 2009 o São Paulo ganhou apenas a Copa Sul-Americana, e foi aquela Sul-Americana que a gente brinca, né, que foi um meio título, lógico, brincadeira de torcedor, mas o São Paulo conquistou apenas um título importante nos últimos 11 anos. Teve várias vezes que bateu na trave, até nos estaduais não consegue ganhar. E está padecendo por conta disso. Grupos, internamente, brigas e gastos excessivos onde não está dando retorno. O Corinthians é a mesma coisa, né, em grau menor, mas a mesma coisa. Então o Corinthians ele ainda consegue dar esse respiro, porque ele volta e meia ele consegue armar um esquema bom, alguns jogadores, um técnico legal, né? Desde o Mano Menezes, o Corinthians conseguiu manter uma identidade futebolística, poucas vezes quebrada, poucas vezes algum técnico que destoou disso. Agora vai vir aí uma provável mudança completamente de pensamento. Então, depois de uma década jogando num estilo e tendo bons resultados, o Corinthians vai mudar. Parece que pela situação que vinha, precisava mudar de fato, mas vamos ver, vai ser uma mudança e espero, né? Espero que seja uma mudança verdadeira e que com um pensamento para frente. Tomemos o exemplo do Flamengo. Falei no início do vídeo da possibilidade desse novo clássico interestadual, a disputa hegemônica Flamengo e Palmeiras. Então o Palmeiras é o que está próximo do Flamengo hoje, mas o Palmeiras também está padecendo desse problema, que na verdade talvez a questão política esteja mais bem resolvida do que São Paulo e Corinthians, mas essa questão de estar atrelado demais à Crefisa, esse muito dinheiro, está sendo muito dinheiro gasto e mal gasto em vários jogadores, que vai construir um elenco assim, assado, contratando jogadores ruins por preços de jogadores excelentes, né? O Flamengo conseguiu ser muito mais pontual mesmo gastando bastante. Então o São Paulo foi para medalhões, o Palmeiras foi para quantidade de jogadores e nenhum dos dois obteve o retorno que o Flamengo teve com alguns jogadores. É claro que dessas peças do Flamengo,
Alguns já em breve já não vão estar mais no ápice, né? E também alguns jogadores que o Flamengo contratou não são também tudo que se imagina, mas está se conseguindo também com a nova mentalidade futebolística do Jorge Jesus aí. Então, uma série de coisas que o Flamengo fez e está fazendo e breve vai fazer, que o colocam nesse potencial para se confirmar como o maior clube da história do Brasil, aí preenchendo todos esses critérios, e ele deve, inclusive, se tornar o primeiro em todos eles, se o tempo assim permitir, e se o Palmeiras, o Corinthians e o São Paulo continuarem cometendo esses erros todos aí. Então, eu sou corintiano, né, para quem viu os outros vídeos, mas eu sou uma pessoa coerente, eu consigo analisar, a minha preferência é uma, mas os fatos são outros. Então, fato e opinião. O fato é que o Flamengo está caminhando para se consolidar como o maior clube brasileiro de todos os tempos e transformando isso, para quem cobra, também em títulos e em conquistas. Cabe então aos outros 3 do grupo dos 4 gigantes correrem atrás, se ajeitarem. Grêmio e Santos, pelo seu histórico, sempre vão estar ali também incomodando, né? Mas a gente está caminhando aí para uma situação muito próxima do futebol espanhol. Sem querer pegar esses nomes que eu vou dizer como verdades absolutas, que cada um é um, mas a gente está caminhando para isso. Flamengo ser um Real Madrid, Palmeiras ser um Barcelona, Corinthians um Atlético de Madrid ali, São Paulo, Santos, Grêmio ser o seu Sevilha, o seu Valência. Então, que tomem como exemplo o que o Flamengo tem feito de correto. Vão precisar, vai demorar alguns anos para conseguir equalizar? Há ainda chances, mas o tempo urge. Portanto, fica aí a dica para os torcedores tentarem analisar mais friamente, em vez de reclamar, em vez de tentar achar desculpa para os títulos do Flamengo, porque quer a televisão ou porque teve sorte contra o River. Vamos tentar copiar o que os caras estão fazendo, que estão fazendo muito bem. Valeu?